Muito prazer. Fala, Tom. Tom. Fala, Isso. Tom. É Tom mesmo teu nome? Não, meu nome é Erivelton, mas todo mundo me chama de Tom. Bom, eu não vim aqui para te convencer, obviamente. Mas tô aberto a convencimento. Tô? Acho que o caminho do diálogo constrói pontos, cara, e obviamente a gente pode. Eu não sou um fanático, pode avançar. Eu não vou gritar com você, eu sou um cientista, cara. Tranquilo. Então, completamente fanático. Eu acho que, tratando-se um pouco dessa questão de desenvolvimento e industrialização, você defende essa tese que sem industrialização não tem desenvolvimento, mas a gente vê diversos países, como foram citados aqui, que não têm a sua economia baseada em industrialização. São baseadas em economias livres de mercado, muitas vezes em serviços. A gente pode dar exemplo aqui, principalmente dos países nórdicos, que não são socialistas, são capitalistas. Sim, eu também acho. E a economia deles não é baseada na industrialização. A Nokia é de que país? Exatamente. A Nokia, de que país é a Nokia? A Nokia é de um país nórdico, mas não é necessariamente industrialização. Não é necessariamente industrialização. E aí o paralelo que eu quero fazer contigo nesse sentido é industrialização que traz desenvolvimento ou produtividade? As duas coisas. As duas coisas. E por que no Brasil a gente não tem o desenvolvimento que você tanto prega num país que tem muito subsídio para diversas indústrias, enfim, tem uma política ostensiva nesse sentido e a gente não alcançou o caminho da produtividade e do bem-estar social dos países nórdicos? Porque primeiro que o Brasil não é país nórdico, né? Não, tudo bem, mas a gente tem que comparar um modelo, Elias. A gente tem que comparar um modelo. A gente tem que escolher um modelo para poder fazer a comparação. Primeiro que cada país ele tem a sua própria economia política. Tá? Então, eu não posso importar o modelo chinês para cá, no modelo americano para cá. Eu tenho que criar o capitalismo brasileiro. Tá. O que existe são Mas leis... você tem que se inspirar em alguma coisa. Não, o que existe são leis de tendência que eu tenho que utilizar para criar para que eu pense um capitalismo brasileiro desenvolvido. Como, por exemplo, a tendência, a centralização e a concentração do capital, por exemplo. Mas o que você defende da China para o Brasil? Não, sua primeira pergunta. Por que a gente não cresce? Nós temos uma taxa de investimento de 18% do PIB. Tá. Então, o problema da produtividade não é como o pessoal fala do capital humano, de investimento em educação, que isso vai gerar... Tem a ver também. Mas um governo que você defende investe mais dinheiro no ensino superior do que no ensino de base, o que não promove produtividade. O problema do Brasil é falta de investimento. Produtividade... Não é falta de investimento, é investimento inadequado. Não. Capaz, deixa eu terminar de falar. Se você quiser falar, você vai ficar os 7 minutos aí, você pode falar. É porque não dá para concordar com você dizendo que é falta de investimento, porque não é falta de investimento. A China tem uma taxa de investimento de 45% do PIB. A Índia tem uma taxa de investimento de 35% do PIB. O Brasil tem 18%. Como você fala para mim que isso não tem relação? Não, é gasto público mal feito. Não tem nem gasto público. Você não está entendendo. Não tem nem gasto público no Brasil. Então, o dinheiro que é investido em educação é da onde, Não, um pouquinho só, pessoal. Gasto público, quando eu estou falando, caso de $1 trilhão, meu amigo. Certo. E é da onde o dinheiro? Eu estou falando criação de moeda. Certo. Gasto público, então, criação de moeda. A sua defesa é criar mais moeda. Não, é fazer o que a China faz, que cria moeda, Estados Unidos cria moeda, Inglaterra cria moeda. Certo. E aí você defende... Você acha que a industrialização é financiada pelo orçamento? Não. Ah, tá. Porque os não deveria ser, os bancos no capitalismo, eles são criadores de moeda. Certo. E é isso que você defende? Não é o que defendo. Eu não defendo. Eu defendo o que acontece historicamente comprovado historicamente. Sistema financeiro que sirva de base ao processo de industrialização. Certo. Eu não estou defendendo aqui uma revolução socialista para vocês aqui, não. Eu estou defendendo o capitalismo. Não, isso é bom. E a defesa então do você está defendendo o capitalismo. Então sai do Partido Comunista, pô. Não, não, espera um pouquinho. Você não pescou a contradição. Você não pegou a pegadinha. Porque tem uma pegadinha, tem uma sacadinha. Pegadinha do malandro. No fundo, não é pegadinha do malandro. É conversa de adulto, não é de fanático, de gritaria. Não, é que parece conversa de maluco. Que você falou, uma hora você defende uma coisa. Outra hora você vem aqui e fala que defende o capitalismo. Não, o que eu defendo? Não. Em relação ao que temos aí, um capitalismo sem vergonha, um capitalismo financeiro, rentista, eu defendo um capitalismo industrial, baseado na indústria. É isso que eu estou falando. Então você não pode defender. Então você não pode estar no Partido Comunista. Não, agora, esse capitalismo que eu quero... Não é contraditório isso?
Tudo é contraditório. Você conhece a dialética? Entendi. Tudo é contraditório. Você conhece a dialética? Não, eu gosto de coerência. Não, eu gosto de coerência. Não, você estudou filosofia? Dialética? Não então, sou estudioso de filosofia. Então, eu sou administrador e fiz especialização em economia. Se você quer discutir capitalismo, termos econômicos, sociedade, vai ter que... Não, eu quero discutir coerência. Você defende capitalismo e está no Partido Comunista, pô. A dialética é uma coerência. É uma lógica, a dialética é a lei geral do movimento. Certo. Então, o capitalismo vai gerar suas próprias contradições quando liquidar com ele. E o que eu falei aqui anteriormente? O socialismo é uma resposta histórica a problemas historicamente colocados. Tá. Então, o que eu estou querendo dizer quando defendo o capitalismo? Que o socialismo ele não é uma resposta histórica para o Brasil hoje, porque não existem condições objetivas e subjetivas para implantar o socialismo no Brasil. Perfeito. O que existe então, esquece essa tese de socialismo. Não. Esquece Marx. Muito pelo contrário, estou baseando em Marx, Engels, Hegel, Lenin para chegar a essa conclusão. Tá. Sabe? Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, sabe? Aqui, todo mundo aqui é inteligente, sabe? Todo mundo aqui não tem nenhum burro aqui, muito pelo contrário, o nível está muito alto. Mas, cara, estudar nunca é pouco. Não, claro que não. Nunca é pouco. Entendeu? Coerência também não, nunca não é é coerência, a minha coerência é a dialética. A minha coerência é Hegel, é a dialética. Então, a defender o capitalismo no Brasil... E qual é o modelo que você se inspira para a gente poder desenvolver o Brasil? É o chinês ou não? Não, acho que a China fez uma revolução socialista, é um país socialista. Que bom, porque é um dos países com maiores índices de corrupção, de falta de transparência e corrupção. A China? Está nos piores índices. Você foi votado. De novo você, cara? De novo. Porra. Bom, bora lá. Primeiro que tu falou que existe no Brasil um baixo nível de investimento. E isso é ligado a uma baixa taxa de poupança da nossa sociedade. Um outro ponto também é que tu trouxe aqui que você defende a industrialização, vai trazer aumentos salariais para a classe mais pobre e etc. O problema é, na nossa história do Brasil, no primeiro e no segundo PND, a gente teve arroxo salarial, ou seja, a gente teve uma perda de poder de compra da classe mais baixa, um aumento da desigualdade social, um problema de crise cambial, um calote da dívida e o primeiro processo histórico de hiperinflação de um país que passou sem estar no pós-guerra. E aí, o caso é, uma coisa é você fazer uma correlação, outra coisa é você fazer uma causalidade. E, basicamente, o que a gente tem de estudo hoje dentro da economia, que o desenvolvimento, a industrialização é uma consequência das variáveis que levam ao desenvolvimento e não que ela é a variável causal do desenvolvimento. Tanto que, no Brasil, você teve um problema de arroxo salarial, aumento de desigualdade social, crise cambial, calote da dívida e processo hiperinflacionário. E daí? Então, e daí ela não é a causa do desenvolvimento. A causa do desenvolvimento está muito mais parecido com o que ele afirmou. O ganho de produtividade através das boas instituições que ele trouxe mais cedo aqui, unindo a capacidade de trazer investimento por captação de poupança. Quando puder falar, você fala, tá? Não, fica à vontade. Concordo com tudo que você falou. Só que eu acho que, por exemplo, a Era Nacional Desenvolvimentista, que é de 30 a 80, ela criou um processo... o Brasil virou a 7ª economia industrial do mundo em 79, quando nós criamos a indústria mecânica pesada, o Departamento Novo da Economia. E como eu acho que tudo é contraditório, e sou dialético, você não cresce 50 anos sem imensas contradições, sem criar imensas contradições. Até porque eu acho que o processo de desenvolvimento é o processo em que você salta de um ponto de desequilíbrio a outro. Sim. Tá? Deixa eu só terminar. Você falou um tempão, vou terminar de falar aqui. O que eu acho, todos esses problemas que você colocou aqui, todas essas contradições, as condições para a sua superação também foram criadas aqui. Não é destruir essa base industrial, como aconteceu nos últimos 40 anos, que você vai enfrentar essas questões que você colocou. Então, basicamente, o que você tem que dizer é que um bom desenho de política pública baseados em dados e evidências, que é basicamente a revolução da credibilidade que todo liberal, basicamente, que está aqui, defende, é o que leva, de fato, a um processo de industrialização que possa vir ser bem sucedido. Mas o que a gente tem, você quer ser um deputado federal no Brasil, é basicamente estaleiros com dinheiro público sendo quebrados, jogados no lixo. Você acha? Desigualdade social e uma economia que não é competitiva. Você acha que, por exemplo, que a China e a Coreia do Sul, que tem estaleiros, produzem navios... Mas a taxa de poupança da China é totalmente diferente da gente para investimento.
Investimento é banco. Você A defendeu China- o investimento aqui. Calma aí. A China tinha a taxa de poupança. Vê quando que a taxa de poupança já tinha de 49. E cresceu absurdamente. Enfim. Fugindo da armadilha da pobreza, não da renda média. A renda média ela não fugiu. não. Enfim, eu acho que investimento precede a poupança, porque a poupança ela é a função da renda. E qual é o nível a da renda- taxa de poupança no Brasil? Com a China Muito e qualquer baixo. asiático. A Muito poupança- baixo, então você não tem a como fazer pou- investimento. A poupança, ela é variável da renda, que por sua vez é variável do investimento, não o contrário. Não. Enfim. Ou você capta poupança estrangeira. Se você Não. Que é algo que qualquer asiático fez, inclusive a China. Tá, tudo bem. A China, ela cresce porque ela tem bancos. Ela superou a armadilha da pobreza, não da renda média. Valeu.